né? Não tem como a gente falar de disciplina sem falar de correção, não é verdade? Então, disciplina é uma correção, mas é algo que dá fruto, não é verdade? A correção de Deus, ela traz fruto para a nossa vida. Não é simplesmente um puxar de orelha ou porque Deus é carrasco, de forma alguma, né? Mas nós vemos que a disciplina de Deus, a repreensão de Deus, ela é uma expressão do amor de Deus para a nossa vida, né? A disciplina é uma correção que dá fruto. O pecado, né? Nós sabemos que o pecado, ele nos prende. As coisas erradas, né? Elas nos prendem como cordas que nos deixam amarrados. E aceitar essa correção de Deus, essa disciplina de Deus, ela é a chave para nos libertar disso, né? Então, falando sobre disciplina, nós vamos ler alguns textos, né? E também sobre diligência. A gente vai ler bastante versículos para embasar bem na palavra, né? Então, o primeiro versículo que eu gostaria de ler com vocês é Salmos 119, 4. Salmo 119, 4 diz assim: Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Em algumas traduções trazem com diligência, né? Com cuidado. Então, o que seria diligência? Diligência é permanecer na disciplina, né? Uma pessoa diligente é uma pessoa zelosa, uma pessoa que produz as coisas com cuidado, com apreço, com atenção. É uma pessoa que traz providências, é uma pessoa que ela é resposta, ela é proativa, né? E também nessa questão de aplicação, de cuidado, de zelo. Então, o Senhor deixou os seus ensinamentos para que para que a gente obedeça com zelo, né? Com apreço, né? Então, uma pessoa diligente é uma pessoa que mantém a disciplina, é uma pessoa que faz as coisas com zelo, né? Que faz com cuidado. Então, o Senhor nos deixou esses ensinamentos. Também nós podemos ler lá em Provérbios 6, 23. A palavra diz assim: províncias da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, nós vemos que a disciplina, ela traz vida para a nossa vida, amém? Disciplina é vida. Também podemos ler em Provérbios 3, 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz com o filho de quem deseja o bem, né? Então, nós vemos aqui que a disciplina, ela é uma expressão de amor. Um pai que ama, ele disciplina, ele corrige, amém? Então, é uma expressão do amor de Deus. Também podemos ver em Provérbios 5, 23. Provérbios 5, 23. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Então, uma pessoa, né, sem disciplina, uma pessoa que ninguém corrige, ela vai acabar morrendo, né, por falta de disciplina, por causa da sua insensatez, né? E para finalizar esse pensamento, né? Lá em Hebreus 12, o versículo 7, versículo 8. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora,
Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, né? Mais uma vez aqui reforçando, né? Se o Senhor nos disciplina, se o Senhor nos deixa mandamentos, ensinamentos, é porque Ele nos ama. Amém? E viver esses ensinamentos, viver essa disciplina, aceitar a correção muitas vezes, traz vida para as nossas vidas. Amém? Traz graça, traz luz para o nosso caminho. Amém? Né? E também nós podemos ver aqui, né, o caráter de Deus. Deus, ele não aceita as coisas de qualquer maneira, né? Deus, ele não aceita que a gente faça as coisas de qualquer forma, né? Mas o Senhor, ele espera de nós que a gente faça o nosso melhor, assim como ele fez o melhor dele por nós. Amém? E dentro de, né, nós estamos falando de um contexto de missões, né, uma escola de missões, ensinos voltados para missões. Como isso é importante, queridos? Como nós precisamos aplicar esses ensinamentos? É claro que não só falando de missões, né? Na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, em todos os lugares, se nós formos pessoas disciplinadas, pessoas diligentes, a gente vai causar um impacto na vida das pessoas. A gente vai fazer diferença, né? Mas principalmente quando a gente fala de um contexto de missões, de você muitas vezes ter que estar em outra cultura, né? Ter que se adaptar a uma forma que você não está acostumado, a disciplina e a diligência, elas contam muito, né? Falando também de um contexto de comunidade, muitas vezes você vai viver em comunidade, você vai viver junto de outras pessoas com outros costumes, né? Uma vida comum, né? Uma vida onde você vai dividir experiências com pessoas que pensam diferente de vocês, né? Não sei quantos aqui vão ter uma oportunidade, talvez transcultural, mas até mesmo na igreja, né? Vamos pegar o exemplo mais simples, o exemplo de uma igreja. Nós temos que conviver, né, com pessoas que pensam diferente da gente. E se nós estivermos abertos a isso, né? Se a gente não fizer a nossa parte da melhor forma, nós vamos acabar prejudicando todo aquele grupo, né? Toda aquela equipe. Então, queridos, é muito importante, né? O que mais tira missionários do campo não é dinheiro, não é dificuldades com língua, com cultura, mas nós vemos que o que mais desanima e o que mais tira missionários do campo são questões de relacionamento, né? Muitas vezes uma dificuldade de entender o outro, uma dificuldade de se abrir para o modo como a pessoa faz as coisas, né? Talvez a pessoa faz, mas a pessoa faz de um jeito diferente, né? E a gente tem que estar aberto. Isso tem a ver com diligência. E mais ainda, tem a ver com diligência, é quando as pessoas não fazem, né? Não estou aqui para julgar ninguém, né? Nós estamos aprendendo juntos. Mas existem pessoas que têm mais dificuldade, né? Pessoas que são mais devagar nas coisas, pessoas que tipo, vão protelando as coisas, né? Então, se você é desse time, eu te convido a praticar mais a diligência, né? A ser uma pessoa mais efetiva, uma pessoa proativa, porque isso muitas vezes prejudica o andamento de um grupo, de uma equipe, né? Se você tem essa dificuldade, então, se policie, né? Vigie, busque aperfeiçoar, busque melhorar, não é? É claro que cada um tem o seu jeito, nem todo mundo é igual, mas nós precisamos estar abertos, né? Porque quando nós deixamos de fazer o nosso papel, nós prejudicamos todo o corpo, né? E nós vemos que a igreja, né? Ela é o corpo de Cristo. O Senhor usa muito, né? Essa expressão
essa comparação, né, da igreja como um corpo, não é? E nós sabemos como cada órgão do nosso corpo, cada membro é muito importante. E quando um membro falha, todo o corpo é prejudicado, não é verdade? Todo o corpo vai sentir. Então, falar de disciplina e diligência é falar disso, né? Quando uma parte está devagar, não está funcionando direito, todo o corpo vai sentir, né? Então, no reino de Deus, no mundo espiritual, nós precisamos sim vigiar muito com isso, com a nossa disciplina e com a nossa diligência, porque nós estamos inseridos num contexto de corpo, num contexto de comunidade, amém? Se nós não formos fiéis, né, nos nossos compromissos do dia a dia, nós estamos falando aqui de coisas simples, né, coisas do dia a dia, mas que não deixam de ser coisas importantes, né? Se nós não formos fiéis nesses compromissos do dia a dia, uma pequena tarefa que nos é dada, nós não seremos fiéis na oração, no evangelismo, no jejum, né? Então, uma pessoa que tem dificuldade de cumprir tarefas ao longo do seu dia, coisas, né, afazeres diários, digamos assim, que muitas vezes a gente não encara como espiritual, mas uma pessoa que tem dificuldade, ela vai ter dificuldade também na sua vida espiritual, naquilo que nós julgamos ser mais espiritual. Porque na realidade, queridos, tudo na nossa vida é espiritual. Lavar louça é espiritual, varrer uma casa é espiritual, né? A gente tem o testemunho do tempo que nós trabalhamos aí no Tropical, né? Como faz diferença, como impacta a vida das pessoas, um ambiente limpo, um ambiente bem cuidado, as pessoas se sentem bem, né? Ninguém se sente bem em meio a um lixão, não é verdade? Ninguém se sente à vontade num ambiente sujo, fedido, ninguém se sente bem, não é verdade? E o que mais pode transparecer o reino de Deus se não um local limpo, organizado? Nós estamos sim falando dessas coisas, né? Estamos falando sim daquilo que muitas vezes a gente julga ser menos, ser pequeno diante do reino de Deus, mas não é, né? Nós sempre ouvimos isso. No reino de Deus não há diferença. O Senhor não está mais preocupado com aquele que prega do que com aquele que limpa o banheiro da igreja. Não. No reino de Deus, queridos, tudo está equilibrado, né? E nós sabemos que aquele que limpa, assim, o banheiro da igreja, ele é tão importante quanto aquele que está no púlpito trazendo a palavra, né? E nós seremos bem-aventurados, né? Nós seremos bem-sucedidos se nós soubermos fazer as duas coisas, né? Se a gente estiver bem limpando o banheiro e se a gente estiver bem pregando no púlpito, né? E não só se a gente estiver lá em cima pregando, né? Então, como isso é importante, né? Uma pessoa que não zela pelas suas coisas, ela não vai zelar pelas coisas dos outros. Ela não vai zelar por aquilo que é do reino. Então, seja diligente, né? Seja zeloso, seja cuidadoso com as suas coisas, com aquilo que lhe é confiado, porque na verdade nada é nosso, né? Nós somos mordomos, né? O Senhor, ele nos confiou coisas, ele nos confia coisas, pessoas, títulos, afazeres, ministérios, lugares, né? O Senhor, ele nos confia um carro, uma casa, um filho. O Senhor, ele nos entrega para que a gente possa cuidar para ele, para que a gente tenha esse privilégio, essa oportunidade de estar com ele, cuidando daquela determinada coisa, né? Ou situação, ministério, enfim. Então, queridos, eu quero, né, nessa noite refletir com você sobre isso, né? O nosso tempo também, né? Lá em Eclesiastes 3 fala, né, bem conhecido, fala sobre o tempo. Tudo tem um tempo determinado. Então, não é que falta tempo, é que muitas vezes nós não sabemos administrar o tempo. Então, também nós precisamos, né? O tempo pertence a Deus e nós precisamos pedir sempre essa graça de Deus
para que a gente saiba administrar o tempo, para que a gente saiba fazer as coisas no tempo certo, esperar o tempo certo. Amém? 1 Coríntios 14:40, quero ler com vocês. 1 Coríntios 14:40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo, né? O que é tudo, gente? É tudo. Tudo é tudo. Então, tudo deve ser feito com decência e ordem. Também um versículo que eu gosto muito, 1 Coríntios 10:31. Assim, 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, né? Tudo. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Então, esse é o nosso desafio, né? É fazer tudo para a glória de Deus. O reino de Deus, ele tem uma ordem, né? Quando eu falho, como eu já falei, né? Quando eu falho, eu prejudico todo o corpo, né? Eu vou estar prejudicando o reino de Deus. Também quero ler com vocês Juízes 22:5. Josué 22:5. Mas guardem diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Mais uma vez a gente vê a palavra diligência, né, na Bíblia, na palavra de Deus, né? Tem várias vezes essa palavra. Lucas 15:8. Lucas 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura com diligência até encontrá-la, né? Mais uma vez a gente vê essa palavra na Bíblia, né? Essa mulher que perdeu a dracma, ela vai procurar com diligência, com cuidado, né? Com dedicação. E Gálatas 2:10. Gálatas 2:10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que procurei fazer com diligência, né? Aqui é o apóstolo Paulo falando, né? Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que procurei fazer com diligência. Então nós vemos, né, queridos, que a obra de Deus, ela deve ser feita com diligência, com dedicação, com zelo, né, com cuidado. Amém? E falando, né, na prática, né? Tem um texto muito legal que eu não vou ler porque ele é bem extenso, mas eu quero deixar para vocês. Êxodo 18, capítulo 13. Êxodo 18:13, ele fala, né, de uma história com Moisés, né? Quando Jetro, né, sogro de Moisés, ele vai visitar Moisés e ele vê que Moisés ele passava o dia inteiro em pé, né, diante do povo de Israel, né, diante da comunidade, e ele passava o dia todo ali julgando as causas, né? O povo vinha até ele e ele aconselhando aquele povo. E Jetro fala para Moisés, né? Mas o que você está fazendo, né? Né? Isso aí não vai dar em nada. Você vai se cansar e você não vai dar conta. O povo cresce a cada vez mais, né? E aí Jetro, né? Que é sogro de Moisés, ele dá um conselho, né? E no versículo 21, né? Esse texto está em Êxodo 18, a partir do versículo 13. E aí no 21, ele fala assim, olha que interessante. Mas escolha dentre todo o povo
homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos, né? Estabeleça-os como chefes de 100, de 1000, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Olha que interessante, né? Eu vejo aqui um princípio, né, de Deus através dessa situação, né? Como é importante, né, também a gente delegar, a gente dividir as tarefas, né? E tudo isso a gente vê uma organização, né? Ele fala, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, né? Então, aquele que era chefe de 10, aquela era a capacidade dele, né? Ele ia liderar aqueles 10. E que se ele tivesse dificuldade, ele ia até aquele que está acima dele, né? O chefe de 50. Aquele que cuidava de 50, né? Se ele tivesse dificuldade, ele iria até o chefe de 100. E assim até chegar a Moisés, né? Então, nós vemos aqui, né, um princípio muito interessante, né? É só uma pequena parte, né, um pequeno exemplo, mas ao longo da palavra a gente poderia destacar inúmeras coisas, né, que nos passam essa organização, essa divisão. E outra coisa que me chama atenção nesse texto é que ele fala, né, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, né? Eu quero destacar isso. Você consegue confiar em uma pessoa que você pede para ela fazer as coisas e ela não faz? É difícil, né? Quando você dá uma tarefa e a pessoa não cumpre, não é verdade? Essa pessoa, ela não, né? Ela passa a perder a sua confiança, né? Você designa alguma coisa, você passa uma tarefa e aquela pessoa não corresponde, né? Então, queridos, olha só que interessante, né? Nós precisamos ser dignos de confiança, amém? Nós precisamos ser essas pessoas de caráter, né, que cumprem aquilo que elas se comprometem. Isso tem a ver com diligência, né? Tem a ver com disciplina. Se você não consegue, se você não tem condições, se está acima né, da sua, se você se sente ilimitado para fazer aquilo, converse, né? Mas não assuma algo que você não vai conseguir cumprir, né? Que você não vai conseguir fazer. Seja sincero, converse e busque, né? Cada dia se aperfeiçoar e crescer, né? Amém? Mas nós sabemos também que cada um tem o seu papel, né? Cada um tem a sua capacidade, né? Mas Deus sempre nos chama a crescer, amém? Eu não vou dizer melhorar, porque melhorar dá uma ideia de uma coisa meio consertada, né? Digamos assim. Mas o Senhor, Ele quer nos transformar a cada dia, amém? E nos fazer crescer, né? Então, consequências, né, da disciplina e da diligência na nossa vida. Antes de falar disso, né, coisas práticas, né, no seu horário, como nós podemos, né, de certa forma, praticar isso, né? Nos horários, ir além daquilo que te é mandado, daquilo que te pedem. Vá além, né? Ser ágil, ser uma pessoa organizada, servir mais as pessoas, estar atento aos comandos, né, que são dados. Ver uma necessidade, né? Tente identificar necessidades, né? Não espere só que as pessoas te peçam para fazer as coisas, mas se identifique, né? Seja a resposta. Busque ser a resposta. Quando você ver uma necessidade, seja a resposta. Não fique só apontando ou indicando uma necessidade, mas seja a resposta. Ser efetivo, proativo, saber administrar o que tem, né? Isso é um ponto muito importante. Aquilo que chega à sua mão, né? Saiba administrar o que você tem, aquilo que chega para você. Ter iniciativa, né?
E um exemplo, né, que eu carrego, né, como eu falei, desde que eu fui ministrar dessa aula, eu nunca esqueci disso, né? Vamos imaginar um cantinho de uma casa, né? Uma quina de parede, onde sempre aparece uma teia de aranha, não é verdade? Um cantinho atrás da porta, que nem sempre ele é visto, e de repente você passa por aquele cantinho e você vê que está cheio de teia de aranha. E aquilo te incomoda. E aí no outro dia você passa de novo e pensa, nossa, mas ainda não limparam esse cantinho? E você passa de novo e fala, poxa, ninguém limpou esse cantinho, olha só. Aquela pessoa ainda não limpou esse cantinho. Eu quero te desafiar, né, até uma atitude diferente. Quando você identificar um cantinho cheio de teia de aranha, vai lá e limpe, né? Se você viu aquela necessidade, seja a resposta, amém? É um pequeno exemplo, né? Mas o princípio é esse. Se você ver uma necessidade, busque ser resposta, amém? Não fique dizendo, nossa, fulano não fez, ou fulano deixou de fazer, nossa, né? Mas tente ser resposta, amém? Se identifique com esses cantinhos sujos e limpe. Se aquilo está te incomodando, seja resposta, amém? Mas é claro, né, gente, que tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, a gente também precisa ter muito equilíbrio, não é verdade? Se você já é essa pessoa, né, que faz, que busca fazer, então também tome cuidado, né, porque nós vamos falar daqui a pouco que não é disciplina e diligência, tá? Então é claro que existem momentos de aprender, de fazer, né? Esse é um desafio para aqueles que têm dificuldade em ser resposta, em ter iniciativa, né? Mas também existem momentos de ensinar. Existem momentos que o aprendizado é para nós, não é verdade? Existem momentos também que nós precisamos ficar na nossa, né? Para que também outras pessoas tenham oportunidade de crescer, de ser respostas. A gente também tem que ter esse equilíbrio. A gente não pode querer abraçar o mundo com as mãos, com as pernas, né? A gente também não pode sair querendo fazer tudo, não é isso que eu tô falando, tá bom? Nós vamos falar daqui a pouquinho que não é disciplina e diligência, tá certo? Então, nós temos que ter esse equilíbrio. E quando nós praticamos esses princípios, né, gente, não tem como. Quando a gente pratica princípios, né, não tem como não dar certo, não é verdade? Então, se nós formos pessoas disciplinadas, diligentes, né, nós vamos sim dar fruto, né? As coisas vão fluir naturalmente. Nós vamos ser mais fiéis a Deus, nós vamos ser fiéis, desenvolver fidelidade, desenvolver confiança, ser pessoas dignas de confiança, ter uma mente cativa a Deus, né? Prosperidade. Prosperidade aqui não no sentido só financeiro, né? Mas prosperidade é quando as coisas fluem, né? Quando a gente tem aquilo que é necessário, quando as coisas acontecem de uma forma natural, amém? E é claro, né, que as nossas coisas vão prosperar, né? Tudo aquilo que a gente fizer vai ser bem sucedido, amém? E consequências da falta de disciplina e diligência, né? É o oposto, é claro. Se a gente não tiver isso, né, nós teremos um baixo rendimento na obra de Deus. É quando parece que as coisas não fluem, as coisas não acontecem, parece que está tudo travado. Talvez seja falta de disciplina e diligência, né? Uma mente dispersa, uma mente que não consegue focar, né? Preguiça, sono, empecilho para a sua comunidade, né? Como nós falamos. Quando eu falho, todo o corpo vai sentir. Então, eu preciso buscar cumprir o meu papel, o meu propósito, amém? E se você tem dificuldades, né? Como eu falei, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui apontando e criticando. Eu estou aqui para aprender, para passar para vocês um pouco daquilo que Deus vem ministrando ao meu coração ao longo desses anos em missões, tá certo? É um desafio para todos nós a cada dia. Amém? É uma frase
que eu vi muito interessante, né? Um post da internet esses dias que eu achei bem interessante. Coisas que não exigem talento, né? Não exige nada, não exige dinheiro, não exige nada, né? Cumprir o combinado, né? Ser pontual, avisar com antecedência, ser educado, ser ético, reconhecer o esforço alheio, né? Tudo isso também tem a ver. Nem sempre nós vamos estar motivados, né? Por isso é que nós precisamos ser disciplinados. Muitas vezes vai faltar a vontade, né? Nem todo dia a gente faz aquilo que a gente quer, na verdade, na maioria das vezes a gente vai contra a nossa vontade, né? Muitas vezes a nossa vontade é passar o dia todo de perna para cima, mas aquilo não é possível, né? Então, quando nos falta motivação, é aí que entra a disciplina, né? E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, né, gente? E não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje, né? Se você pode resolver hoje, resolva. Você deve fazer isso, amém? Não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver, aquilo que você pode fazer hoje, né? E para finalizar, né? Eu falo muito, né? E não falo muito. Para finalizar, o que não é disciplina e diligência? É muito importante. A questão do equilíbrio, né? Não é disciplina e diligência, gente. Não é ativismo, né? Como eu falei. Não é sair fazendo, faço o meu, faço do vizinho, faço do outro também. Não é isso, tá? Cuidado, se você já é muito ativo, tome cuidado, pisa no freio, dê oportunidade para as outras pessoas também, né? Não saia abraçando tudo para você, tá certo? Porque você vai se cansar, né? Disciplina e diligência também não é perfeccionismo, né? Não é você querer tudo do seu jeito, do seu modo, né? Uma pessoa, diligência é diferente de perfeccionismo. O perfeccionista, ele, de certa forma, ele é obstinado, né? Ele está sempre procurando fazer o melhor e ele é sempre insatisfeito. Então, é um ciclo vicioso, é uma coisa que, no fundo, faz mal, né? O perfeccionismo. E também existem modos diferentes de fazer as coisas, né? Aqui entra aquela questão da gente respeitar o nosso próximo, né? Às vezes, dois caminhos podem chegar no mesmo lugar, né? Então, talvez eu faça de um jeito que eu considero o melhor, mas o meu irmão vai fazer do jeito dele e também vai dar certo, né? Então, eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que respeitar essa diferença de cada um, né? Cada um tem um jeito de fazer as coisas. E também, disciplina e diligência não é legalismo, tá certo? Legalista é aquele onde só prevalece a lei, o amor à lei, né? Tudo ao pé da letra. Muitas vezes, né, os legalistas, né, os hipócritas religiosos, né, sabem, mas não praticam. E muitas vezes querem ensinar, querem falar, querem julgar, mas não tem a prática, né? Então, não confunda também, né, disciplina e diligência com legalismo, tá certo? O evangelho, né, acima de tudo, gente, ele sempre nos convida à prática, né? É o exercício, é você, não basta o que você conhece, o que você sabe, mas o que você vive, não é verdade? Nós vemos cada dia mais isso. O evangelho, ele nos inspira a fazer, né? A ser, a viver. Então, não é aquilo que eu sei, mas é aquilo que eu vivo, aquilo que eu pratico. Amém? Então, nosso desafio é esse, né? Refletir hoje sobre essas duas palavrinhas, né? Disciplina e diligência, né? Como eu posso aplicar a disciplina e a diligência na minha vida? Como eu posso ser mais efetivo naquilo que eu estou fazendo, né?
como eu posso ser resposta para algumas situações que estão ao meu redor. Tá? Eu quero deixar essas reflexões com vocês, né? Eu espero que vocês assistam, né? Que essa aula seja uma bênção na sua vida, né? Que você reflita sobre isso, tá bom? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Pega aí o contato, se quiser conversar depois, se quiser mandar uma mensagem, né? O Ney e a Samara também estão aí para auxiliar vocês em alguma coisa, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima.